Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos neste domingo, dia 14 de abril. Excepcionalmente, o nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Este subtítulo escapa-me sempre. Excepcionalmente ao domingo, porque eu ontem não tive a oportunidade de estar convosco, de forma que agradeço imenso a todos aqueles que aceitaram esta alteração. Nós hoje vamos continuar, e daí o título do nosso estudo a ser Purgatório 2, e vamos tentar não ter um Purgatório 3. Porque, de facto, o capítulo que estamos agora a ler, que é o capítulo 6 nesta nossa edição, até a edição 4 era o capítulo 5, é bastante incisivo nesta questão do purgatório. E nós, na semana passada, estivemos a refletir sobre o purgatório, como é que ele surgiu, esta ideia de purgatório, na questão primeira do capítulo 6 desta nossa edição. E hoje vamos refletir sobre o capítulo 2 e parte do capítulo 3º, desta vez já comentado com o livro de Emmanuel, Justiça Divina, que é uma psicografia de Chico Xavier. Vamos ver se temos tempo, porque o item segundo do capítulo 6 é relativamente pequeno, é uma pequena reflexão sobre as nossas humanidades, aqui num planeta de expiações, de provas e expiações, ou um planeta de escola, de aprendizagem, se alguns também quiserem abordar desta forma. Se não, temos que fazer para a semana mais uma reflexão sobre o item 3. Vamos ver como corre o nosso estudo e como é que vamos conseguindo ligar todas estas questões e estas abordagens. Portanto, Allan Kardec, no Céu e no Inferno, é bastante rico nestes itens aqui citados, como também Emmanuel, no capítulo que hoje vamos refletir e titular exatamente Purgatório, daí ser o Purgatório 2, não é? Que é o capítulo 57 deste livro, que na minha versão está na página 135, também é bastante rico nesta abordagem. De modo que vamos ver até onde é que nós conseguimos refletir para que entendamos todas estas nuances criadas pelo homem, porque purgatório foi uma criação, não foi nada que Jesus nos tivesse dito desta forma. E já refletimos e já chegamos à conclusão que o purgatório é exatamente aqui. Mas há uma série de nuances aqui nesta vida, no plano encarnado em que nós estamos. Mas há uma série de nuances interessantes para abordar, que nos vão não só ajudar a pensar e a refletir sobre esta temática, como também nos vão ajudar a abrir a nossa consciência para outras temáticas relacionadas e que levaram os homens da época a chegar a este pressuposto e que tem a ver exatamente com o nosso modo de pensar a vida enquanto encarnados e as consequências que daí vêm das nossas opções, como sempre, não é? Posto isto, eu convido a todos que assim o queiram, para fazermos uma prece, uma meditação, um alinhamento. O nome não é importante. O que é importante aqui é que nos consigamos ligar à nossa própria consciência, ao nosso interior e à nossa e à nossa espiritualidade, ao nosso eu superior, aos nossos mentores e guias. De forma que eu convido a todos que respirem profundamente para limparmos a nossa mente de todas as preocupações do dia, embora hoje seja domingo, seja um dia mais tranquilo à partida. Então, respiremos profundamente, serenamente. Elevemos o nosso pensamento ao mais alto, ao nosso amado Pai Celestial, nossa fonte criadora.
Ó nosso amado Mestre Jesus, nosso guia, nosso irmão maior, aos nossos amigos e companheiros de todos os momentos, os nossos irmãos das estrelas, trabalham incessantemente na seara do Cristo, desde que a Terra foi constituída. E antes disso também. E assim, amado Pai Celestial, de luz, de paz e bondade, aqui nos encontramos todos reunidos, como uma corrente de luz, de paz e de amor, de almas, ó seres centelhas divinas, criação vossa, que querem, por vontade própria, aprender mais sobre si mesmos, evoluir, ajudar a compreender e a evoluir, sermos instrumentos ativos do bem neste plano, nesta época, neste momento, no aqui e agora. E no aqui e agora, pedimos a vosso amparo, a vossa luz, a vossa intuição, para podermos usufruir deste estudo da melhor forma para nós e para todos os que estão à nossa volta, encarnados e desencarnados, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos já começar o nosso estudo, não é? No item segundo do capítulo 6 do livro, O Céu e o Inferno, e eu não vou ler, ele é pequeno, mas há aqui 2 ou 3 questões que eu gostava de ressaltar. E uma delas é exatamente o último parágrafo deste pequeno item. E a outra é, eu se calhar vou ler, porque se calhar percebem melhor aquilo que eu quero dizer. Então diz-nos assim o item 2. Mas a noção de purgatório devia necessariamente ser incompleta. Isto porque, conhecendo somente a pena do fogo, fizeram dele um diminutivo do inferno. Portanto, aqui está uma das primeiras reflexões. As almas nele também queimam, mas em um fogo menos intenso. E aqui, por queimar, nós entendemos as almas no purgatório também sofrem, mas não sofrem o sofrimento eterno das penas eternas, na analogia do fogo do inferno, como acontece no inferno. Acontece, não acontece? Acontece no imaginário de quem pensa que o inferno é assim, que nós já sabemos que não existe. E, portanto, no purgatório, as almas também queimam, diz-nos Allan Kardec, mas num fogo menos intenso, sendo o progresso incompatível com o dogma das penas internas, cá está. As almas não saem do purgatório por causa do seu adiantamento, mas pela virtude das preces que se dizem ou que se mandam dizer em sua intenção. E aqui é uma referência clara a uma situação que no meu livro aparece aqui em rodapé, que diz o seguinte, que é a nota do autor, e portanto o autor é Allan Kardec. O purgatório deu nascimento ao comércio escandaloso das indulgências, com a ajuda das quais vendia-se a entrada no céu. Esse abuso foi a primeira causa da reforma e o que levou Lutero a rejeitar o purgatório. Portanto, na edição 4 também está esta nota de rodapé. E quando aqui Allan Kardec diz que as almas não saem do purgatório por causa do seu adiantamento, mas pela virtude das preces que se dizem, ou que se mandam dizer em sua intenção. Mandar dizer prece em sua intenção tinha a ver exatamente aqui com o comentário, que é o que são as chamadas indulgências. Portanto, eu não, mas as pessoas costumam, ainda hoje,
mandar orar por um ser, um familiar, um amigo, alguém que já partiu, e essas preces que se mandam fazer são pagas. Portanto, é um comércio. Daí a referência de Allan Kardec a esta situação. E por isso o Allan Kardec aqui diz-nos: as pessoas não saem do purgatório por mérito, por evolução, por aprendizagem, as pessoas saem do purgatório porque alguém reza preces por eles, ou manda rezar preces por eles, e ao mandar rezar preces por eles, tem que as pagar. Portanto, esta já é um enviosamento, digamos assim, de um princípio que até poderia ser de alguma forma interessante de refletir, iria ao encontro do princípio espiritual, da ideia de purgatório, mas que não tem esse nome, porque nós sabemos que nós vivemos entre aspas, muitas aspas, num purgatório, não é? Nós estamos numa escola de aprendizagem. Nós saímos daqui para um nível superior, não porque paguemos o que quer que seja, ou porque alguém ora por nós, ou o que seja, mas por mérito. E, portanto, por mérito do quê? Do nosso bom comportamento. E o que é o nosso bom comportamento? É o entendimento, motivado pela nossa vontade e pelo nosso estudo, o entendimento do que é o bem, qual o objetivo maior do bem, porque é que nós devemos evoluir no bem e qual a vibração maior para um coletivo desse mesmo bem. Noutros estudos, nós já vimos que muitas pessoas foram muito boas na Terra, fizeram muitas coisas boas individualmente, mas trabalharam pouco em termos da coletividade. E, portanto, há um mérito, não é? Sempre que se faz o bem, há um mérito, mas podia haver um mérito maior, porque nós já sabemos que estamos todos ligados uns aos outros. Se eu me aborreço, eu estou a imantar uma energia negativa que vai contagiar outras pessoas e o ambiente à minha volta. O mesmo acontece se eu faço algo de bom, se eu estou alegre positivamente, ou seja, se estou alegre de forma genuína e altruísta em favor meu e dos outros à minha volta, eu vou imantar uma energia positiva que também vai contagiar os ambientes e os outros à minha volta. Portanto, é desta forma que nós evoluímos, em consciência, em vontade própria, e aqui a vontade própria e a consciência estão ligadas diretamente ao livre-arbítrio. Eu escolho este caminho, eu decido para mim este caminho. É este o caminho que eu quero, e este caminho que eu quero é o caminho do bem. E para conseguir entender o que é o bem, perceber em mim o que é que eu tenho de positivo e de menos positivo, que nós muitas vezes chamamos o nosso lado de sombra, o nosso lado de luz. Aprender a lidar com o meu lado de sombra e potenciar o meu lado de luz. Neste trabalho todo, eu estou a fazer o quê? Eu estou a religar-me cada vez mais à minha essência, à minha centelha divina, ao meu espírito. E, portanto, eu estou a trabalhar intencionalmente para a minha evolução. Trabalhar conscientemente com um propósito e um objetivo, que é a minha evolução e que é a evolução daqueles que estão ao meu redor. Porque já tenho em mim esse entendimento de que quando eu faço algo menos positivo, eu vou contribuir para a onda menos positiva do coletivo, além de contribuir negativamente para mim mesma, e quando eu faço algo de positivo, o mesmo acontece no polo oposto, que é o polo positivo. Portanto, eu estou a trabalhar em mim algo de bom e estou a trabalhar o coletivo em algo de bom. Depois isto pode ser estendido, pode ser ampliado, mas este é o trabalho consciente que nós estamos aqui a fazer enquanto encarnados, neste caso no planeta Terra. Outros irmãos nossos estarão a fazê-lo noutros planetas de vibração e consciência idênticas à da Terra, ou seja, provas e expiações, que são os planetas escola. E é dessa forma que nós evoluímos, é dessa forma
que nós poderíamos aqui criar a analogia com o purgatório. Portanto, nós estamos aqui num purgatório, que só saímos deste purgatório não por indulgências, mas por mérito, por trabalho, por estudo, por vontade própria. E é isso que nos traz valor, é isso que contribui para que nós possamos evoluir. E termina assim o item 2 do capítulo 6, Allan Kardec. Se o pensamento inicial foi bom, o mesmo não aconteceu com as suas consequências, pelo abuso do qual ele foi a origem. Por meio das preces pagas, o purgatório tornou-se uma mina mais produtiva que o inferno. E aqui é uma crítica, obviamente, a todo o processo católico, a toda a mistificação à volta de toda esta, de todo deste processo. E quando ele diz que o pensamento inicial foi bom, é isso mesmo que nós estivemos a comentar, ou seja, foi uma iniciativa interessante no sentido que iria aproximar mais em termos de conceptualização, em termos de entendimento, em termos de processo, a todo o processo evolutivo correto, aquele que os espíritos nos ensinam e o próprio Jesus nos ensinou e tantos outros seres de luz que estiveram connosco. Contudo, foi falho na medida em que corrompeu o princípio, não é? Se o princípio, se a ideia era boa, o facto de desenvolver essa ideia com uma abordagem comercial ou mercantil, muito materialista, foi corromper esta situação. E ele aqui diz que é quase pior do que o próprio inferno, não é? Em termos ideológicos e em termos de princípio. E assim se encerra o item 2. Portanto, o item 2 tem, como eu dizia no início, estas duas vertentes. Tem a crítica a um processo. Primeiro começa com o enaltecer esta situação, depois explica esta situação e, por fim, critica esta situação do purgatório, critica no sentido de serem criadas as indulgências e estar aqui a questão comercial e o mercantilismo que está muito à volta, ainda hoje está à volta de todo o processo da religião católica, não tanto ou não da mesma forma como era na Idade Média, já houve uma maior abertura a princípios espirituais, mas continua muitíssimo fechado, muitíssimo mercantil. Todos nós sabemos, e vivemos num país católico, Portugal, que qualquer coisa que se faça com a Igreja é paga, não é? E, portanto, há aqui uma grande inversão dos princípios e dos valores. Ora bem, no item 3, Allan Kardec vai abrir um bocadinho mais este conceito, e eu não sei se nós não vamos ter mesmo que fazer um estudo de Purgatório 3, que eu estou aqui a olhar para as horas e já estamos muito em cima. Mas começa por dizer, vamos com certeza dividir este ponto. Começa por dizer Allan Kardec, o lugar do purgatório jamais foi determinado, portanto ninguém sabe onde é que é o purgatório, nem claramente definida a natureza das penas ali sofridas, ou seja, não se sabe quem é que vai para o purgatório ou não, porque não há uma identificação das penas, ou seja, quem se porta bem e é muito correto vai para o céu, quem não é vai para o inferno. Então, e quem vai para o purgatório, que tipo de comportamento é que tem, ou, usando a terminologia aqui do livro, que penas é que tem que ter para resolver, ou que tem que ter para sofrer, para ir para o purgatório. Isso não está definido em lado nenhum. Estava reservado à nova revelação preencher essa lacuna, explicando-nos as causas das misérias da vida terrestre, das quais somente a pluralidade das existências podia nos mostrar a justiça. A nova revelação é o Espiritismo, nós já sabemos, que vem ampliar as verdades e as leis divinas trazidas até nós por Jesus Cristo,
que não puderam ser explicadas na época na sua plenitude por ele, e mesmo assim nós sabemos a dificuldade que Jesus teve para conseguir enfrentar e inverter uma sombra densa que vivia e que existia na altura em que ele esteve entre nós, e, e foi necessário, ele mesmo disse que virá alguém depois de mim para explicar e dizer aquilo que eu não disse e não posso dizer. E, portanto, esse alguém foi a Falange do Espírito da Verdade, que nos trouxe a filosofia dos espíritos, foi a nova revelação, aqui trazida por esse espírito de escola que é Allan Kardec, e que nos vem aqui ajudar a perceber, através das escalas dos mundos, através da pluralidade das existências, como é que funciona toda esta escala, como é que é o nosso processo desde que somos criados até que somos perfeitos, e o que é necessário para nós podermos evoluir dentro dessa escala, não é? Está no Livro dos Espíritos e nós já estudamos. Mas é sempre bom rever, ir estudar e reestudar, porque, como nós sabemos, cada vez que vamos ler novamente um capítulo do Livro dos Espíritos, ou de um destes livros de Allan Kardec, ou de outros que são ditados pela espiritualidade, nós já temos outro estado de consciência, já percebemos um bocadinho mais, e vamos descobrir cada vez que lemos coisas novas, e parece que o livro está a interagir connosco no sentido em que nós vamos sempre aprendendo mais um pouco. Parece que aquilo que aprendemos hoje, quando lemos há 1 ou 2 anos atrás, não estava lá, estava com certeza. Nós é que não tínhamos a sensibilidade e a consciência burilada no sentido de apreendermos o que lá estava escrito na sua totalidade. E continua Allan Kardec: essas misérias são consequentemente o resultado das imperfeições da alma, visto que, se a alma fosse perfeita, ela não cometeria erros e não teria que sofrer as suas consequências. E é tal e qual como numa escola. É no errar que nós aprendemos. Então, na vida, nós erramos e aprendemos. Quando é que nós aprendemos com os nossos erros? Quando nós já estamos atentos ao processo, quando nós já estamos atentos ao nosso próprio processo, quando nós estamos focados em nós, estamos comprometidos com a nossa evolução e sabemos que aquilo que fazemos hoje escolhemos amanhã, que aquilo que dizemos a alguém faz eco em nós. E é deste caminhar devagar, com atenção e foco em nós, nas nossas atitudes e no impacto das nossas atitudes para com os outros, que nós vamos evoluindo. E, portanto, esta tentativa, esta aprendizagem de erro e aprender com os erros, ou seja, tentativa de erro e de acerto, que nos vai ajudando a caminhar cada vez mais um pouquinho todos os dias. O homem que, por exemplo, fosse sóbrio e moderado em tudo, não seria presa das doenças que os excessos produzem. A maior parte das vezes ele é infeliz neste mundo por sua própria culpa, mas se é imperfeito é porque já o era antes de ir para a Terra. Nela ele espia não apenas as faltas atuais, mas as faltas anteriores que não foram reparadas. Sofre em uma vida de provas o que fez os outros sofrerem em uma outra existência. E isto aqui eu estou-me a lembrar, está-me a vir à mente um exemplo das crianças que nascem muito pequenininhas, já com problemas graves, cardiopatias graves, às vezes até já há casos de crianças que nascem pouco tempo depois são detectados cancros, enfim. Crianças que sem terem tempo ainda na lógica materialista e humana para terem esse tipo de doenças, muitas delas se dizem malformações, problemas congénitos, enfim, muita situação, mas aquela criança nasceu com um problema que às vezes não consegue ser resolvido, porque a ciência humana ainda
não é muito evoluída, embora esteja a fazer um percurso fantástico e está a evoluir imenso nestes últimos anos, e a criança acaba por partir. E muitas vezes nós ouvimos, mas tão pequenino e partiu, mas porquê que injustiça? É isto mesmo, veio nesta pequena existência, neste pequenino tempo, limpar, resolver uma situação através do problema de saúde, uma situação que trazia de uma outra vida ou de outras vidas anteriores e que não teve tempo de resolver, seja ela qual for. E a nós não nos compete saber essas coisas, pelo menos agora neste estudo não é este o objetivo. Mas é um dos exemplos que me veio agora, e que tem a ver exatamente com essa situação. Continua Allan Kardec, as vicissitudes que o homem experimenta são, ao mesmo tempo, um castigo temporário e uma advertência quanto às imperfeições das quais deve se desfazer para evitar desgraças futuras e progredir para o bem. Eu aqui torno a fazer uma pausa porque me está a ver exatamente aqui um exemplo que é o seguinte: muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem, mas tanto cuidado com esta ou aquela situação, com este ou aquele comportamento de vida, com esta ou aquela opção de vida. Não vives eternamente, porque esse cuidado todo, e eu já ouvi isso, já ouvi outras pessoas, já presenciei outras pessoas que o ouviram, é isto mesmo que nós estamos a semear. Se nós nesta existência já temos esta consciência, nós vamos seguir a nossa consciência e vamos alterar, de acordo com os nossos princípios, a nossa conduta de vida, seja na alimentação, seja nos comportamentos sociais, seja no que for, não é? No que for. Se isso é contracorrente, no sentido da maioria, não é um problema nosso. Nossa responsabilidade é nós conseguirmos fazer hoje o melhor que pudermos, que a nossa consciência nos dite, que os nossos estudos, que o nosso interesse em sermos melhores nas diferentes áreas nos vão indicando e que nós já o consigamos fazer. Tem que ser tudo de acordo, harmonioso e de acordo com a nossa própria sintonia, por exemplo, a alimentação. Quantas pessoas há que já querem alterar as suas alimentações e não conseguem? Sua sintonia ainda não permite, sua capacidade de entender o propósito maior em si, de dentro para fora, não o permite. E tudo estará certo. E nós, muitos de nós, e eu vou aqui fazer uma generalização, porque muita gente me tem falado exatamente o mesmo, e portanto vamos, e não só aqui em Portugal, noutros países também, não vamos agora também deixar de referir este exemplo, que quando começaram a estudar mais a filosofia dos espíritos, a espiritualidade, começaram a aprofundar-se em princípios de universalidade, a ligar-se a correntes de desenvolvimento espiritual, sejam elas quais forem, porque nós já sabemos que para a espiritualidade há as mesmas leis universais, as mesmas leis divinas para todos, e o princípio maior é o amor universal, e portanto a forma como temos de lá chegar tem que estar coadunante com a nossa própria consciência e todas elas estão certas, não é? Portanto, não vamos aqui especificar nenhuma delas, nem o espiritismo, nenhuma delas. Mas que nos dizem e trazem-nos o exemplo quando começaram a estudar a espiritualidade, quando começaram a estudar o universo, quando começaram a mudar os seus hábitos de vida, perdão. Perdão, que sentiram uma necessidade muito grande de alterar a sua alimentação, de alterar os seus hábitos de vida, de alterar os seus ritmos de vida. E é exatamente isso. Portanto, quando nós começamos a entender a vida na sua essência como ela é, quando começamos a entender a vida para além desta vida,
onde estamos aqui, ou seja, quando começamos a evoluir em nós mesmos, uma parte de nós, que é a nossa consciência, que é o nosso espírito, começa a identificar-se mais com uma sintonia vibracional diferente. E já há uma série de hábitos, sejam alimentares, sejam sociais, seja postura de vida, seja músicas, seja o que for. Há uma série de hábitos que deixam de fazer sentido para nós. E nós só temos que aceitar aquilo que faz mais sentido para nós. Não é imposição. Portanto, as pessoas muitas vezes querem deixar de comer carne, não conseguem. Se forem diminuindo a carne, se forem continuando a estudar, se forem trabalhando a sua vibração e devagarinho, as coisas vão funcionando e as alterações vão funcionando. Mas eu dei este exemplo como podia ser qualquer outro exemplo, está bem? Tudo em nós ecoa vibração universal, positiva ou negativa. Tudo em nós. A nossa forma de pensar, os nossos hábitos, os nossos estudos, a nossa alimentação, as nossas palavras, o nosso pensamento. À medida que nós vamos trabalhando em nós, vamos entendendo como é que nós nos religamos à nossa essência divina, nós vamos alterando o nosso comportamento e a nossa forma de estar. Portanto, se nós hoje entendemos isso, ou já vamos entendendo um bocadinho deste processo maior, é natural que muitas coisas já não façam sentido. Mas nós não estamos a trabalhar agora para, se calhar, esta nossa encarnação só. Nós já estamos a trabalhar agora para a nossa reencarnação futura, para o nosso futuro também. Porque nós aqui, como nos diz Allan Kardec, estamos a, a espiar por um lado, a aprender por outro e a libertar por outro também, que é o caso da doença. Portanto, há uma libertação de um bloqueio energético no nosso perispírito, no nosso espírito, vai sendo expurgado, vai sendo libertado até ao nosso corpo físico. Quem pode se libertar em forma, e normalmente é o que acontece, em forma de doença, não é? Mas se nós tivermos as atitudes corretas, os comportamentos já aprendidos, a forma diferente de estar, se calhar, essa doença vai vir pelo mínimo, ou seja, ela vai ter que ser, nós vamos ter que limpar em nós, do nosso espírito, no nosso perispírito e no nosso corpo físico, as coisas, os bloqueios energéticos que nós provocamos em outras vidas, noutros processos, não tivemos tempo de os trabalhar, não tivemos ou não quisemos, e portanto agora eles estão a ser limpos. E nós agora estamos a trabalhar não só para o agora, mas estamos a trabalhar para o nosso futuro, porque entendemos que somos imortais e portanto o que nós fizermos hoje vai ter consequências hoje e na nossa vida futura. E, portanto, nós ao entendermos este conceito tão simples, nós estamos, de facto, a ampliar a nossa consciência com uma abrangência maior. Então, o que nós estamos a fazer agora é para o agora e é para o futuro. Futuro desta encarnação, futuro de futuras encarnações. Não interessa o quando, interessa que estamos a trabalhar na nossa evolução, de acordo com a escala das nossas próprias evoluções, ou seja, das nossas próprias existências em termos da polaridade dos mundos. E a polaridade dos mundos, como nós já estudámos também, tem a ver não só com a Terra, mas com muitos outros planetas, não só da nossa galáxia, não só do nosso universo, mas também de outros universos e de outras galáxias. E, portanto, o importante é isto, é nós semearmos de acordo com o nosso entendimento, sempre numa postura de amor maior para connosco e para com os outros. É assim que nós entendemos isto, vamos trabalhar. Não importa
o que não entendíamos para trás, porque já passou. Estamos agora a trabalhar para a frente. Portanto, diz aqui Allan Kardec, as vicissitudes que o homem experimenta são, ao mesmo tempo, um castigo temporário e uma advertência quanto às imperfeições, das quais deve se desfazer para evitar doenças futuras e progredir para o bem. São para a alma as lições da experiência, lições por vezes rudes, no sentido de serem duras, não é? Porém, tanto mais proveitosas para o futuro, quanto mais profundas as impressões que deixam. Essas vicissitudes são a oportunidade de lutas incessantes que desenvolvem suas forças e suas faculdades morais e intelectuais. Fortificam-na no bem e de onde ela sempre sai vitoriosa, se tem a coragem de sustentá-las até ao fim. Não desistamos de nós mesmos. Não desistamos de forma absolutamente nenhuma. Se recordam, suicídio inconsciente é nós desistirmos de nós mesmos, é nós desistirmos porque não temos consciência do que estamos a fazer, não nos apercebemos ou não nos queremos aperceber do nosso princípio maior, não queremos trabalhar em nós ou não, ainda não sabemos o como e não estamos abertos para isso. Ou então, nós sabemos tudo isso, mas não queremos, ponto. Está tudo certo, é uma opção nossa, mas não deixa de ser um problema futuro, não é? Que estamos a criar para nós mesmos. E o suicídio consciente, obviamente que também. E o negócio da morte, obviamente que também. E qual é este negócio da morte? São vários. São vários os negócios da morte. Mas vamos aqui falar, referir, não vamos falar, da eutanásia ou do aborto. Okay? Ficamos com estas duas referências. Há vídeos nossos postados com referência ao suicídio inconsciente. Há um ciclo que nós fizemos aqui nos Caminhos de Amor e Paz, não sei se 5, 6 domingos seguidos, em reflexão sobre o aborto, sobre a eutanásia. É bom não esquecer, é bom lembrar, é bom estudar, é bom voltar a estudar, porque nós estamos com índices de suicídio altíssimos, estamos com índices de eutanásia altíssimos. Se em Portugal ainda não é legal no sentido da legislação, o processo de eutanásia, os portugueses estão a ir à Suíça fazê-lo. Portanto, há um trabalho e há listas de espera. Portanto, é chocante, o meu espírito não consegue entender o processo, a minha mente entende, não é? Mas fico chocada, fico muito chocada. E, portanto, nunca é de menos nós referirmos estas questões como alerta de consciência. Não vamos esquecer que estes problemas existem, não vamos esconder a cabeça na areia como avestruz, não vamos ignorar os problemas que existem, que são problemas não só para os próprios, mas como nós referimos há pouco, aquilo que eu faço de errado, aquilo que eu faço de grave em termos negativos, vai impactar no todo, para além de impactar em mim mesma primeiro. E, portanto, se nós queremos um planeta Terra sem guerras, sem sombras, sem sofrimento, nós temos que ter a consciência de que tudo o que é negativo, seja pequenino, seja grande, é fruto da psicosfera humana. O que é que eu quero dizer com isto? É fruto do pensamento humano. As guerras que nós estamos a ver são fruto do nosso pensamento também. E são responsabilidade nossa também. O medo
que nós podemos sentir das situações, em vez de ajudar os processos, vai atrasá-los. Portanto, o que é que nós devemos fazer quando ouvimos as notícias que ouvimos? Ainda ontem ouvimos mais uma. Nós devemos elevar o pensamento ao mais alto, fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa esperança e orar, meditar pela luz e pela paz e não nos deixarmos contaminar por essa vibração tão baixa que é o medo. Causa-nos doenças a nós, causa doenças ao redor de nós, causa doenças em termos planetários. Ok? Portanto, esta consciência, esta reflexão é muito importante ser feita porque nós somos co-criadores da nossa realidade, co-criadores no aspecto individual. Ou seja, nós vamos criar a nossa realidade através da nossa força mental, através do nosso pensamento. Então, que criamos realidades positivas, vibrantes, alegres, de luz, onde as vibrações têm que ser vibrações de alta intensidade positiva. Mas se nós não estivermos alerta e focados no nosso processo, nós vamos co-criar através do nosso pensamento, o processo é o mesmo. Realidades de baixa vibração, ausência de luz e problemas maiores em termos coletivos. Portanto, estejamos muito atentos ao que pensamos, ao que dizemos, ao que fazemos. E vamos co-criar o nosso futuro e o futuro coletivo que nós queremos de forma positiva, de forma alegre, de forma amorosa, de uns para com os outros. E continua Allan Kardec. O prémio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiosa e triunfante, como o soldado que sai da luta e vem receber a palma gloriosa. É este o nosso prémio. Nós não vamos ter prémios, receber elogios, não vamos ter méritos na Terra. Não é por isso que nós estamos aqui todos a trabalhar, em nós e no coletivo. Nós estamos a trabalhar pelo bem maior. O nosso mérito é este mesmo, o nosso prémio é este mesmo, é nós entrarmos na vida espiritual, a nossa casa da alma, de forma radiosa e triunfante, como o soldado que sai da luta e vem receber a palma gloriosa. O nosso mérito, o nosso prémio é podermos, quando deixarmos este invólucro físico, podermos livremente, alegremente, entrar na pátria espiritual, na vida espiritual, com liberdade, com leveza que a boa vibração nos dá, a vibração mais alta nos traz, com a alegria do trabalho e do dever cumprido, tal como o soldado, quando ganha uma batalha. Ele sente essa alegria vitoriosa. E não fiquemos chocados com o exemplo de Allan Kardec com relação aos soldados, em relação às guerras, porque elas continuam a existir e cada vez mais e são violentas, não só no planeta Terra, a nível espiritual. As sombras não dão tréguas e a luz não permite esse resultado. Queridos companheiros, nós estamos quase a terminar. Não vamos, se calhar, ter tempo aqui de fazer o complemento com o livro Justiça Divina de Chico Xavier, mas vamos deixá-lo para o próximo dia, está bem? Vamos ter aqui um purgatório 3.
queria evitar, mas não, o tempo é o que é nesta realidade. Pela minha insistência, mas ao nível dos mundos de provas e expiações, os ditos mundos de terceira e quarta dimensão, o tempo ainda é a batuta que rege todo o nosso processo. Eu vou só ler uma das últimas partes deste capítulo, item 57, Purgatório, do livro Justiça Divina, que está na página 135. Portanto, no próximo dia já não vamos ler, mas este último vem aqui muito adequado a este nosso estudo de hoje, que diz o seguinte: Purgatório, purgatório. Todos nós, consciências e entidades, estamos nele. O remédio, porém, é o caminho da cura. Ajuda aos semelhantes para que os semelhantes te ajudem. Aqueles que nos rodeiam são hoje os grandes necessitados. Amanhã, contudo, é possível que os grandes necessitados sejamos nós. Queridos companheiros de caminhada, é com este pensamento maravilhoso de Emmanuel que nós hoje terminamos o nosso estudo, desejando a todos uma excelente semana, muita fé, muita esperança, uma cabeça positiva e alegre, porque sabemos que tudo está certo. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito muito maior do que nós mesmos. E mesmo que nós não o compreendamos, é uma prova de fé seguir esse propósito maior. E assim, queridos companheiros, eu desejo a todos uma noite abençoada. Relembro que amanhã temos o nosso estudo e as nossas reflexões do Evangelho no lar, às 21 horas, amanhã, segunda-feira, dia 15. E que depois, na sexta-feira, temos o nosso estudo do Livro dos Médiuns, e no sábado teremos, então, dia 20, o estudo do Purgatório 3, a continuação deste nosso estudo de hoje. Uma semana abençoada para todos, um abraço do coração e uma boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite.